Olá, hoje é sexta-feira, 17 de setembro de 2021. Eu sou Roberto Crescente e você ouve o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Bolsonaro tem reprovação recorde, segundo Datafolha. Governo nega vacina a adolescentes sem comorbidades. CPI apura pesquisa com testes de kit Covid sem autorização dos pacientes. Pesquisa do Datafolha revela a tendência de alta do índice de reprovação do presidente Jair Bolsonaro em meio à crise política e econômica que o país atravessa. O resultado mostra que os atos antidemocráticos do dia 7 de setembro e a retórica golpista utilizada pelo presidente nos discursos em Brasília e São Paulo não tiveram efeito positivo na imagem dele. A tentativa de pacificação por parte de Bolsonaro ao recuar dos ataques ao Supremo Tribunal Federal também não contribuiu para diminuir a rejeição ao governo. Segundo a pesquisa, 53% dos brasileiros consideram o governo ruim ou péssimo, contra 22% que o avaliam como ótimo ou bom. O percentual dos que consideram regular a atuação do presidente se manteve em 24%. A gestão de Bolsonaro na pandemia também atingiu reprovação recorde, com 54% que a consideram ruim ou péssima. O percentual dos que a avaliam como ótima ou boa e também como regular ficou em 22%. Segundo apurou o jornal Folha de São Paulo, líderes partidários de diferentes correntes já indicam uma inviabilização eleitoral de Bolsonaro, enquanto o presidente perde apoio em vários setores que costumavam sustentá-lo. O Ministério da Saúde voltou atrás na própria orientação e retirou os adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades da lista de vacinação contra a Covid-19. O órgão recomenda agora que a vacina da Pfizer, a única aprovada para essa faixa etária, seja aplicada apenas nos adolescentes com comorbidades ou privados de liberdade. A decisão anunciada pelo ministro Marcelo Queiroga foi amplamente criticada por especialistas que destacaram a importância de vacinar o maior número possível de pessoas para reduzir a circulação do vírus. Apesar de os adolescentes terem uma menor chance de desenvolverem sintomas graves da Covid-19, eles podem contrair o coronavírus e contaminar adultos e idosos. O anúncio também foi confrontado por diferentes estados e municípios. O governo de São Paulo, onde 72% dos adolescentes já receberam a primeira dose, já anunciou que vai manter a vacinação para os jovens. Outros estados também decidiram não acatar a recomendação do Ministério da Saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou nota informando que mantém a autorização do uso da vacina da Pfizer para essa faixa etária. A CPI da pandemia investiga se a operadora de saúde Prevent Senior teria se envolvido em estudos não autorizados sobre o chamado kit Covid, composto por medicamentos ineficazes contra o coronavírus. Uma reportagem da Globo News revelou que uma pesquisa com cloroquina e ivermectina teria sido feita sem autorização dos pacientes ou familiares. Esses remédios, defendidos pelo presidente Jair Bolsonaro, são comprovadamente ineficazes contra o coronavírus e podem até agravar a saúde dos pacientes. Segundo a denúncia, a Prevent Senior teria pressionado seus funcionários a receitarem o kit Covid e realizado uma pesquisa ministrando os medicamentos sem informar os pacientes e suas famílias. 9 pessoas morreram durante a pesquisa, 6 das quais teriam tomado alguns desses remédios. O diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, que também é tenente médico da reserva do Exército, havia sido intimado pela CPI a prestar depoimento nesta quinta-feira, mas não compareceu. Ele argumentou que foi comunicado com menos de 48 horas de antecedência. Os senadores remarcaram o depoimento dele para a próxima quarta-feira e ameaçaram acionar a justiça para que ele seja conduzido coercitivamente. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, pretende apresentar o relatório final até o fim da próxima semana. O governo da Itália aprovou uma das medidas anti-Covid mais rígidas do planeta ao obrigar os trabalhadores de todos os setores a comprovarem vacinação ou apresentarem teste negativo ou prova de que se recuperaram recentemente da doença para estarem aptos a trabalhar.
A nova regra, válida a partir de 15 de outubro, é o mais recente esforço do governo italiano para convencer a população a se vacinar em um dos países mais duramente atingidos pela pandemia em toda a Europa. Trabalhadores que não apresentarem as comprovações ficarão suspensos ou não receberão pagamento, mas não podem ser demitidos. Os que não cumprirem as novas regras terão de pagar multas no valor de 600 a 1.500 euros. No caso dos empregadores, as punições serão de 400 a 1.000 euros. Este é o primeiro caso de obrigatoriedade total de vacinação, teste ou prova de recuperação para trabalhadores na Europa. A medida deve servir como teste para os demais países do continente. Mais informações você confere à tarde na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.